O Vale Azure era um lugar de paz. Aninhado entre colinas verdejantes e um rio cintilante, era um reino intocado pela escuridão que assolava o mundo. Essa paz não era por acaso, era guardada. Seu nome era Kael. Kael era um sussurro no vento, uma lenda pronunciada com reverência e temor. Sua presença era conhecida, sentida como uma lareira acesa numa noite fria, porém invisível. Ele habitava nos arredores da vila, uma sentinela silenciosa, sempre vigilante. A sua era uma vida escolhida, um destino aceite. Kael não era um homem corpulento, mas a sua presença preenchia qualquer espaço em que entrasse. Havia uma força silenciosa na sua estrutura, um poder contido sob a sua túnica simples. O seu rosto, envelhecido pelo tempo e marcado pelas lembranças de inúmeras batalhas, mantinha uma calma serena. Ele era o escudo, o protetor, a última linha de defesa. Ele era Kael e não vacilaria. Os aldeões falavam da espada de Kael em tons baixos. Forjada a partir de uma estrela caída, diziam eles. A sua lâmina continha a luz aprisionada de 1000 sóis. Era mais que metal, era uma extensão do próprio Kael. A espada cantava quando ele a desembainhava, um zumbido grave que ressoava com o bater do coração da terra. O olhar de Kael, no entanto, era a verdadeira arma, penetrante, intenso, via através do engano e do medo. Era o olhar de um falcão, inabalável e absoluto. Aqueles que cruzaram aquele olhar e viveram, falavam dele com um arrepio. Era o olhar de um homem que tinha visto o abismo e regressado, mudado para sempre. Movia-se com a graça de uma pantera, fluido e mortal. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Ele era um mestre na sua arte, aperfeiçoado por anos de treino implacável e inúmeras batalhas contra as criaturas das trevas. A sua perícia era incomparável, a sua lenda sussurrada ao vento. Kael não lutava por glória, não buscava riquezas ou fama. A sua motivação era muito mais antiga, um dever passado de geração em geração. Uma promessa ancestral, sussurrada de pai para filho, o prendia a esta terra. Era um pacto selado em sangue e sacrifício. Gerações atrás, o seu ancestral, um guerreiro de habilidade ímpar e lealdade inabalável, tinha feito um acordo com forças além da compreensão mortal. Em troca da proteção do seu povo, da segurança eterna do Vale Azure, ele fez um juramento. A sua linhagem seria para sempre a guardiã, a protetora contra a escuridão invasora. Cada geração carregava o fardo, um pesado manto passado de pai para filho. Era um dever ao qual não podiam se esquivar, uma responsabilidade entranhada no seu próprio ser. Kael era o mais recente nesta longa linhagem de protetores e carregava o peso da promessa dos seus ancestrais com orgulho solene. Ele era o escudo, o protetor, e não falharia. Secção 4. Sombras no horizonte. A noite em que a escuridão desceu foi como qualquer outra. Um manto de estrelas cintilava sobre o Vale Azure. O suave murmúrio do rio era uma canção de embalar para os aldeões adormecidos. Apenas Kael, no topo da colina mais alta, sentiu a mudança. Um tremor na terra, um frio no ar, sussurravam a aproximação do mal. O antigo pacto, ao que parecia, estava prestes a ser posto à prova. O horizonte brilhava com uma luz antinatural, um carmesim sinistro que pulsava como um coração a bater. Desta névoa rubro, um exército se materializou. Eles não eram deste mundo. As suas armaduras eram da cor de sangue seco, as suas armas gravadas com runas de poder. À sua frente, montado numa monstruosa besta de sombra e chamas, estava o seu líder. O general era um ser de pura malícia. Os seus olhos, brasas ardentes na noite, irradiavam uma aura de invencibilidade. Ele era a personificação da escuridão, de tudo o que era cruel e odioso. O seu riso, um raspar dissonante, ecoou pelo vale, uma promessa de morte e destruição. Kael sabia que esta
Era uma batalha da qual poderia não sair vivo, mas ele era o escudo, o protetor. Ele desembainhou a sua espada. Seção 5. A Dança da Morte. O ar crepitava com energia enquanto Kael descia a colina. Ele movia-se como um espectro, um fantasma de fúria justa. O exército das trevas se abriu diante dele, o medo palpável. Ele era uma tempestade em forma humana, a sua espada um farol de desafio contra a noite que se aproximava. Ele era a sua única esperança. O general desmontou, os seus olhos fixos em Kael. Um duelo de titãs estava prestes a começar. O confronto foi simplesmente apocalíptico. A própria terra tremeu a cada parada. Cada golpe era uma sinfonia de destruição. Faíscas voavam como 1000 estrelas moribundas, iluminando o campo de batalha com um brilho fantasmagórico. Kael lutava com a fúria de um animal encurralado. Cada movimento, um testemunho de anos de treino e determinação inabalável. Ele estava em menor número, em desvantagem, mas não sem coragem. Ele era o escudo, o protetor, e lutaria até ao seu último suspiro. Ele era Kael e não se renderia.